Oi, gente, começando mais uma Ana Carolina Entrevista. O assunto de hoje é muito importante, uma discussão que tem ganho destaque, principalmente na mídia internacional, nessa época de pandemia, que é a questão da educação. A gente tem polêmicas por aqui, né? A qualidade do ensino público, a questão do salário do professorado brasileiro, a grade curricular e outras coisas que envolvem essa área. O meu convidado de hoje é especialista no assunto, Rafael Sanches, ele que é cofundador e executivo de operações da Scaffold Education, e em 2021, desculpem, ele foi eleito um dos top 100 visionários da educação mundial. Rafael, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês, estou à disposição para o nosso bate-papo. Rafael, você tem 43 anos, nasceu em Bauru. Como é que começou esse envolvimento com a área da educação? Conta um pouquinho dessa história para a gente. Eu venho de uma família que tem muito professor. Uma parte da família teve escola em outro momento, mas eu confesso que o início da minha carreira foi pelos lados da tecnologia, eu não pensava em atuar na área de educação. Mas por uma questão familiar, meus pais se separaram em 98 para 99, e eu estava no meio da faculdade, entendi que eu precisava trabalhar em algo que me desse uma condição financeira melhor do que o que eu fazia naquele momento, e aceitei um convite da escola que eu tinha estudado. E aí eu tive o primeiro contato para valer com educação e gostei muito da área. Desde então, nunca mais saí da escola, vamos falar assim. Ou atuei dentro da sala de aula, fora da sala de aula. Hoje atuo na Scaffold, que é uma empresa também do setor educacional, mas já tive vários papéis dentro do setor. Mas começou por qual caminho? Eu comecei sendo professor de matemática e física, de ensino médio, curso pré-vestibular. Eram matérias que muitas vezes não são muito apreciadas pelas pessoas, mas eu gosto muito, né, por ter esse pé na área de tecnologia, e sempre encontrei uma forma de tentar falar de uma maneira menos complicada com os alunos, entendendo que, para muita gente, aquilo não era a matéria preferida deles. Isso me ajudou a ter conexão com os alunos, entender essas dificuldades, buscar estratégias para que eles pudessem aprender com mais facilidade, mesmo aqueles que não têm tanta facilidade com essa área, e isso me ajudou a crescer na carreira de certa forma rápida. E você atua hoje em quais segmentos? O que você faz na Scaffold Education? Na Scaffold, hoje, eu sou diretor de operações, então meu foco principal está no desenvolvimento da nossa plataforma, que é uma plataforma de gestão da aprendizagem. Uhum. Então, a nossa plataforma ela é utilizada por empresas, por instituições de ensino, por produtores de conteúdo, para distribuir os seus cursos para o público de cada um. Então, eles colocam cursos específicos, liderança, vendas, e as empresas, né, principalmente, colocam toda a sua universidade corporativa. Então, os seus colaboradores, né, que precisam se desenvolver em várias frentes, eles acabam entrando na nossa plataforma para poder fazer os cursos, para poder fazer as avaliações, os treinamentos presenciais, as informações também ficam lá dentro. Então, o meu trabalho hoje é praticamente no dia a dia acompanhar o time de desenvolvimento na evolução da nossa plataforma. E ela é utilizada no mundo inteiro? Ela é utilizada hoje, acho que em mais de 70 países. Hoje, nossos clientes, eles ainda estão, a grande maioria deles, no Brasil, mas algumas multinacionais têm unidades fora. Então, a gente atende esses outros países através dos nossos clientes brasileiros. A partir desse ano, a gente começa a prospectar clientes fora do Brasil. Então, a gente já está em 4, 5 idiomas, mas a gente não está buscando ainda clientes internacionais. E esse trabalho começa esse ano. Vamos voltar um pouquinho ao passado. Eu tive o privilégio de estudar em escola pública. Eu estudei numa escola estadual, próxima aqui da minha casa, escola estadual de primeiro grau, Pedro II, até minha 8ª série, que é a nomenclatura antiga, né? E, normalmente, a gente raciocina da seguinte forma: tudo tem uma tendência a melhorar.
A educação pública no Brasil fez o caminho inverso. Por quais fatores? Por que a gente tem uma queda gradativa da qualidade do ensino público no Brasil? Quais são os fatores que influenciam nessa negatividade, Rafael? Esse é um assunto bastante amplo e complexo. Vou tentar colocar aqui algumas possíveis variáveis disso, tá? Bom, nós temos uma questão estrutural, que é não existir um plano de longo prazo para a nossa educação. O que eu quero dizer com isso? Uma empresa privada, ela tem um plano estratégico. Pode trocar quem está na direção, mas os objetivos que estão lá na frente, muitas vezes eles não mudam. O novo gestor, ele pode fazer uma mudança para um lado, para o outro um pouquinho, mas aquele objetivo lá na frente continua o mesmo a ser atingido. A gente tem uma situação no Brasil que o ensino público, ele depende muito de quem está no alto do comando daquele estado, ou do governo, digamos assim, dependendo da esfera. Se a gente está olhando até uma certa idade, num poder, num nível de governo, depois é outro. Uhum. Então, não tendo esse plano que foi definido, pensando em objetivos que são bons para a sociedade de uma forma geral, cada governo coloca um pouco para cá, um pouco para lá, mas essa mudança, muitas vezes, ela faz a gente perder o tempo daquilo que foi trabalhado. Em educação, os resultados não chegam em menos de 10 anos. 10 anos ainda é uma visão bastante otimista, porque a gente tem que ter pessoas que passam por todo um ciclo para a gente poder sentir o resultado lá na frente. 10 anos troca quantas vezes o governo? E aí cada uma dessas trocas, aquele trabalho... aquele trabalho que estava sendo feito, não estou dizendo que ele acontece todas as vezes, mas muitas vezes ele é desviado para um lado, para o outro. Então, isso muda as metodologias que os professores estão trabalhando, mal se acostumaram a trabalhar com uma metodologia, eventualmente já tem que trocar um pouquinho para outra. E aí a gente entra numa questão de mão de obra, né? A gente tinha, no passado, muito menos opções de formação do que a gente tem hoje. Uhum. E muitas pessoas acabavam caindo na carreira pedagógica, um pouco por gosto, um pouco por falta de oportunidade em outras áreas. Não existe vou usar a palavra glamorização, tá? Mas com cuidado aqui. Não existe uma glamorização do ser professor. Ser professor ganha relativamente pouco, comparando com outras profissões, então não é a primeira opção das pessoas. Não sendo a primeira opção das pessoas, muitas vezes o profissional entra e ele faz nem sempre o melhor que ele pode fazer. Porque, às vezes, ele não está numa área que ele gosta muito, que ele tem uma paixão por aquilo. Então, a dedicação, a busca por conhecimento, por coisas novas, e a gente tem toda uma dificuldade do setor de trazer a tecnologia para dentro da sala de aula, num sentido de ser efetivo para o aprendizado. A gente teve uma adoção de tecnologia, e aí aquilo que estava na lousa foi para o PowerPoint. Um uso de tecnologia, não deixa de ser, mas, na prática, o aluno que tinha o costume de assistir a aula, continua assistindo a aula. Às vezes ele pega os slides, tal, mas isso não muda o que o aluno faz. Enquanto não mudar o papel do aluno dentro da sala de aula, não vai mudar os nossos resultados. Né? Tem uma frase do Einstein que loucura continuar fazendo as mesmas coisas e querer resultados diferentes. A gente continua fazendo as mesmas coisas. A gente continua tendo desafios de formação de profissionais, Brasil afora, que são significativas. Quando a gente sai dos grandes centros, que, teoricamente, pelo menos o professor da matéria costuma ter, tem outros lugares que não tem professor da matéria. Então, se a gente pode entrar até na conversa sobre a qualidade da formação dos cursos que formam professores, como que a gente vai exigir de alguém que nem é daquela área que ele tenha uma grande aptidão para falar com os alunos sobre aquele assunto, que ele nem foi formado naquilo? Então, são vários buracos profundos que estão relacionados a isso. E isso acaba colaborando para números que ou melhoram muito pouco, ou muitas vezes acabam piorando.
Esse assunto ele é profundo, ele tem mais variáveis que a gente pode colocar, mas só para tentar trazer alguns dos pontos que fazem a gente ainda estar um pouco estagnado nos números de alguns anos atrás. Essa coisa que você fala, essa falta de planejamento, hoje a gente vê alguns estados aí colocando planos estaduais, né, de educação, planos municipais, que não são seguidos a regra, que é aquilo que você disse, não adianta colocar no papel e não seguir uma gestão dentro dessa área, mas a gente vê também tapas-buracos. Por exemplo, mudança da grade curricular, questão de duração de horas-aulas, agora escola em tempo integral, né, que criaram em várias cidades. Isso é só tapa-buraco, na verdade, então. Eu acho que existe uma intenção muito positiva em trazer essas novas possibilidades, em particular para o ensino médio, né? É uma sinalização de olhar para a formação das pessoas além das matérias, mas a gente tem um desafio que ele de certa forma, ele molda o mercado que está relacionado ao processo seletivo para entrar nas faculdades. É super interessante trazer projeto de vida, uma série de outras coisas, mas o vestibular e o Enem, se eles não mudarem, as escolas vão possivelmente cair num faz de conta dessas outras coisas. Porque no final do dia, o aluno tem que passar no vestibular. O aluno tem que conseguir uma boa nota no Enem. E então pode ter uma empolgação inicial em adotar tudo isso, os currículos realmente podem mudar, né, os horários podem mudar, mas quanto isso vai ser sustentável a longo prazo se os alunos não tiverem sendo aprovados com mais facilidade? Não estou dizendo que eu concordo com isso, tá? Para mim, um ponto muito crítico no sistema todo é o que é colocado para o vestibular. É uma quantidade muito grande de assuntos. Esses assuntos normalmente são cobrados em nível de conhecimento, a pessoa tem que lembrar boa parte dele, não fazer uma aplicação, produzir algo, criar algo, refletir sobre algo. Não, muito do que cai nas provas está relacionado à memória. Então, é um modelo antigo isso também. O Enem buscou se diferenciar um pouco disso, tem algumas coisas. Então, eu sinto que a gente está evoluindo, mas a gente está evoluindo bastante devagar, né? Então, a gente vai ter muitos anos ainda pela frente, enquanto não mudar isso, com esse mesmo foco. Então, assim, não vou dizer que é tapa-buraco necessariamente. Eu vejo uma intenção positiva nisso, pode ajudar, mas a gente vai ter um afunilamento lá em relação ao vestibular, em relação a como todo esse ensino termina no final do ensino médio. Se isso não mudar, a gente continua tendo desafios muito, muito grandes. O que a gente vê no vestibular hoje é o seguinte: muitas coisas, ou a maioria das coisas que são questionadas no vestibular, não vão ser utilizadas futuramente por esses profissionais. Eu digo isso porque eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio, né, morei nos Estados Unidos, e eu tive a possibilidade de escolher matérias no meu último ano do ensino médio. Matérias de humanas, porque eu fui para essa área. A gente nota que aqui é uma grade curricular muito extensa, né? Hoje você tem história, geografia, português, literatura, matemática, inglês, francês, que são coisas que, dependendo da profissão que eu escolha, né, que eu vá seguir, eu não vou utilizar. Isso influencia diretamente na formação e na qualidade desses futuros profissionais, ou eu estou errada? Não, eu não posso afirmar que influencia na qualidade deles, mas provavelmente influencia muito na motivação que eles têm para estudar enquanto eles estão passando por essa jornada. Porque são alguns fatores ligados a isso. O aluno, hoje, ele tem muito pouco poder de escolha do que ele pode estudar conforme ele está passando pelo ensino médio. Então, uma intenção positiva que eu vejo nessa mudança é de trazer um pouco desse poder de escolha para o aluno.
Se o que está sendo colocado é relevante para ele ou não, é uma outra história, mas está trazendo um poder de escolha para ele. Agora, esse outro ponto que você colocou, ele é muito sensível. Aonde eu vou usar tudo isso? Então, o aluno, quando ele termina o ensino médio, muitas vezes ele entra na faculdade e tudo aquilo fica para trás. Como se ele tivesse colocado 13, 14 anos da vida dele em algo que não faz muito sentido. Claro que, assim, podemos estar generalizando aqui algumas coisas. A lógica por trás da matemática ele vai usar, a construção de textos que está por trás do português, da literatura, ele vai usar, né, o pensamento sobre situações da vida, que muitas vezes filosofia, sociologia, história, geografia trazem, ele vai usar, mas se são esses os pontos principais que ele vai usar, por que a gente não enfatiza mais isso? Por que a gente não trabalha mais isso que o aluno vai levar para a vida dele depois? E menos matérias que têm uma finalidade apenas informativa. Eu acho que todo mundo tem que saber a história do seu país, sem dúvida. Claro. Agora, será que a gente tem que saber a história de tantos países diferentes? Né? A história de como o mundo é mundo, o mundo que existe hoje, que está por trás das guerras, sem dúvida nenhuma. Mas, muitas vezes, a gente chega em outros locais, a gente estuda a geografia de outros continentes que estão longe do nosso dia a dia, e às vezes a gente não sabe por que a gente tem um determinado tipo de vegetação ou de cultura agropecuária na região que a gente está, porque a gente dispersa o nosso tempo para tudo isso. A gente estuda cálculos tão profundos na matemática e a gente não estuda a matemática financeira que pode ajudar as pessoas a se endividarem menos no cartão de crédito e no cheque especial. Como isso? Por que botar tanto tempo estudando geometria analítica ou o que seja e não trabalhar matemática financeira, não trabalhar o planejamento das contas da casa? É o que ele vai usar no dia a dia. Né? Existem tantos projetos tramitando em nível federal de mudança, exatamente de colocação dessas matérias que influenciam no nosso cotidiano, mas a lentidão, né, dessas mudanças que acabam acarretando essa situação. Eu só queria fazer um questionamento, antes da gente entrar na nossa pandemia, aí, o que mudou na educação no Brasil. Qualidade, a gente falou muito do ensino público, a qualidade do nosso ensino privado, né, em comparação a outros países. Como é que estamos nisso? Porque a gente tem escolas aí que custam até 12 mil reais aqui em São Paulo, escolas bilíngues, né, históricas, assim. Como é que a gente está nisso? Porque segue o mesmo currículo. De qualquer forma, né, a gente está falando do mesmo currículo, claro, que lecionado de formas diferentes. Mas como é que a gente está nisso? Vamos pensar que a gente tem a média do mercado, e falando do setor particular, a média do mercado está muito olhando para o vestibular, e a gente tem escolas que estão acima da média do mercado, que muitas delas têm projetos diferenciados, seja em relação ao bilinguismo, seja em relação a projeto de vida, a empreendedorismo, a projetos de uma forma geral. Então, você mencionou uma escola, eu conheço essa escola e conheço outras que elas trabalham com projetos específicos, algumas relacionadas à Fórmula 1 das escolas, projeto ligado à simulação de Assembleia da ONU, projetos ligados a competições internacionais de empreendedorismo. São vários projetos que permitem que os alunos experimentem oportunidades diferentes de trabalho. São escolas fora da curva, né? É difícil a gente comparar elas com o mercado de uma forma geral, porque elas realmente têm um valor de mensalidade diferente do que é praticado nos lugares que elas atuam, e elas entregam, muitas vezes, esse algo a mais pelo qual elas estão, entre aspas, cobrando. Agora, falando da média do mercado, nós ainda temos uma educação que está preparando para o vestibular, de uma forma geral. Algumas escolas começaram a trazer outras coisas, um pouco mais de orientação vocacional, um pouco mais de olhar para o aluno, mas é como se o ensino terminasse na aprovação do vestibular, e a vida do jovem só está começando ali.
É verdade. Então, o que eu fico pensativo em relação a isso, e eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola que ela considera o vestibular como uma etapa da vida, mas não a vida do aluno. E ela preparava para o vestibular e para o dia seguinte também, né? Porque a vida continua depois que a pessoa passa no vestibular. Como que ela vai trabalhar na faculdade? Né? Ela vai ter que ter muito mais autonomia de estudo do que acontece no ensino médio. O aluno está preparado para isso? Não. Ela vai ter que ter trabalhos em grupo com pessoas que ela nunca viu. O aluno está preparado para isso? Não. Ela vai ter que ser exposta a posições de liderança, de dar feedback, que não foi preparado. Então, existe toda uma vida. Apresentações em público, seja dentro da sala, seja para a comunidade. Então, tem escolas que já olham para isso, essas escolas fora da média, fora da curva. Mas a grande maioria das escolas ainda está numa jornada de olhar para o vestibular. Isso deixa a nossa educação, se a gente for comparar com avaliações internacionais, um pouco menos pior do que a avaliação pública, ok? Mas a gente está desperdiçando a oportunidade de formar pessoas para o mundo. Pessoas com as habilidades que o mundo precisa, né? Que não são necessariamente mais matemática. Por mais que eu tenha trabalhado com isso, não é alguém saber um pouco mais de movimento uniformemente variado que vai fazer ele ser um profissional melhor. Infelizmente, a gente precisa trabalhar outras habilidades. Ontem eu tive a oportunidade de entrevistar uma colega jornalista, e ela exatamente falou sobre isso, a necessidade de ensinar ou comunicar. Porque a gente vive hoje a era das reuniões online, o próprio ensino à distância, entrevistas de emprego, né? E ela tem um projeto de colocar esse programa de comunicação nas escolas públicas a partir do ensino básico, né? Exatamente para preparar essas crianças a esse momento diferente de comunicação. Isso é possível, né? Porque o custo, se a gente pensar em custo, é um profissional de comunicação que vai ser necessário em cada escola, né? Se a gente for pensar dentro desse contexto, e o material é o próprio ser humano, né? Porque ele vai passar a informação dele, precisando na necessidade de um laboratório, de uma estrutura adequada, e acaba ficando muito difícil implantar isso por questões puramente burocráticas, né? E que tornam o processo demorado. Eu sou otimista como você, acredito que as coisas paulatinamente vão mudar. Mas eu acredito também que com essa pandemia a gente deu alguns passos atrás, né? Mudou muito. De repente veio uma coisa bombástica que alterou a realidade do ensino. Como é que foi esse primeiro momento? Surgiu a pandemia. Como é que foi a discussão da educação naquele momento, não agora, naquele momento, logo no surgimento? Eu tento sempre olhar o que dá para tirar de positivo de tudo. Então, foi super desafiador, não houve tempo para planejar a mudança, e mesmo não havendo tempo para planejar a mudança, as escolas buscaram alternativas ao modelo que elas tinham, 100% presencial. Se foi bom, se foi ruim, dá para a gente ter uma conversa só sobre isso, mas elas buscaram essa alternativa. O que eu quero dizer com isso? Quanto de tecnologia foi experimentada nesse período? Que não havia sido experimentado, mesmo estando à disposição das escolas e dos professores. Mas nesse período não havia outra alternativa. Então, assim, foi uma experimentação que muitas escolas estão abrindo mão já nesse momento e voltando aos seus modelos 100% presenciais, e isso me deixa triste porque, poxa, não foi da melhor forma, foi super corrido, foi 880, né? A gente saiu do 8 e pulamos para 80 e tal, mas por que não pegar um pouco disso e trazer de forma permanente para dentro da sala de aula? O professor teve que evoluir muito as suas habilidades de lidar com a tecnologia nesses 2 anos. Se as escolas deixarem isso para trás, naturalmente vai acabar voltando isso, né? Voltando à visão do tradicional, do presencial. Então, eu acho que a gente conseguiu romper uma barreira
de que dá para usar muito mais a tecnologia, dá para usar a tecnologia de outras formas diferentes, e agora, com o tempo, a gente poderia lapidar esse uso, né, melhorar esse uso para práticas que podem trazer mais resultado para os alunos. Mas é um desafio incrível. Você falou da comunicação. A comunicação ela é essencial para tudo, mesmo quando a gente está olho no olho com as pessoas. Quantos problemas acontecem porque os pais não conseguem se comunicar da melhor forma com os filhos? Os pais não conseguem se comunicar da melhor forma entre eles. Quantas confusões entre casais, desentendimentos por falha de comunicação. A comunicação, para mim, ela é essencial para tudo. As nossas faculdades, imaginando que a gente está formando profissionais para o mercado, tinha que ter também matérias relacionadas à comunicação em todos os cursos. Nós não formamos pessoas para trabalharem sozinhas, não existe essa possibilidade. E se a gente vai ter que trabalhar com o outro, é essencial que a gente saiba falar e ouvir. Claro. Como que a gente presta atenção quando alguém está falando? Muitos lugares têm até as práticas de ensinar oratória. Então, ensina a pessoa a falar, mas não ensina a pessoa a prestar atenção quando o outro está falando. Então, assim, eu acho essa atitude que a pessoa que você mencionou está buscando trazer isso para as escolas é excelente. Isso tinha que ter desde pequenininho, né? Só que o resultado vai demorar para a gente colher, mas se não começar, não tem resultado. Você falou que você é um defensor, né, do ensino à distância. Por quê? Quais são os pontos positivos desse ensino que foi colocado à distância nesse momento? Acho que o meu ponto é defender o melhor uso possível da tecnologia. Algumas vezes a gente vai usar a tecnologia estando junto na mesma sala de aula, algumas vezes a gente vai usar a tecnologia para acessar algo quando nós não estamos na sala de aula. Então, eu acredito que a educação à distância ela tem um papel muito importante em algumas formações. Então, por exemplo, formação de adultos. Adultos que não conseguiram se formar na época em que, entre aspas, vou colocar aqui a palavra correta, mas na época tradicional. É melhor que eles não tenham formação ou que eles façam uma formação à distância dentro do tempo disponível que eles têm? Eu acredito que é melhor que eles tenham uma formação hoje, mesmo estando mais velhos, mas tenha a formação. E se o caminho é trabalhar à distância, é melhor do que não ter. Agora, para quem está passando hoje pelo sistema educacional, a gente tem a oportunidade de trabalhar algumas coisas que são puramente expositivas quando a pessoa está na casa dela. Ela pode assistir a parte expositiva de uma aula em casa e usar o tempo na sala de aula para discutir problemas, para fazer exercícios junto com os professores, para discutir com os colegas, e não ficar com os desafios quando ela está em casa sozinha. É inverter um pouco o processo. O que acontece normalmente? O professor, ele dá a parte expositiva na sala de aula, ele faz os exemplos, os primeiros exercícios na sala de aula, e passa a tarefa, passa os exercícios, lista de exercício, trabalho, para o aluno fazer em casa. E muitas vezes esses trabalhos são mais desafiadores do que o que foi visto na sala de aula. E o aluno vai fazer sozinho, e ele trava. Então, por que não inverter esse processo? A parte mais fácil, entre aspas, a gente faz em casa, e a parte mais difícil, a parte que a gente precisa de mais apoio, a gente faz na sala de aula. Precisa fazer isso todo dia? Não. Mas alguns assuntos em particular que podem ter esses momentos mais desafiadores, só da gente liberar um pouco do tempo de quando a gente está junto, né? A gente consegue trabalhar melhor e apoiar melhor os alunos. O meu ponto é, quanto mais o aluno colocar a mão na massa, maior a chance dele aprender. E aí a gente colhe os resultados. A gente tem aquela coisa, né? A gente fala assim que a nossa prática não se aprende, né? Na faculdade. A nossa prática se aprende no dia a dia. Você falou do envolvimento do professor com a tecnologia, que foi uma grande dificuldade. Já para os alunos deve ter sido mais fácil, porque já havia uma convivência, né, tanto com o celular, quanto com o iPad e notes. Houve alguma pesquisa questionando esses alunos se essa experiência foi positiva, se eles acham que deve continuar? Já houve alguma coisa nesse caminho? De uma forma extensa e consolidada. Não. Que eu tenho a informação de uma forma extensa. Houve pesquisas localizadas dentro de um lugar, dentro de outro. Agora, uma grande pesquisa que possa
dá para a gente um significado estatístico, eu ainda não tive acesso. Mas você sente o quê com relação a isso? O aluno, ele gosta da tecnologia. Basta ver o quanto que nossos alunos... tem muita coisa com pouco valor, digamos assim, no YouTube. Mas os alunos aprendem assim mesmo. Então, assim, o aprendizado através dos vídeos, através dos sites, das plataformas, ele acontece. Se ele é em algo relevante ou não, é difícil a gente fazer o juízo de valor pelo outro. O que eu quis dizer agora com essa questão de ter muito conteúdo lá que talvez gere pouco valor pensando na carreira das pessoas, mas também tem muito conteúdo que gera valor, só que ele está lá parado. Os professores podem utilizar esses recursos. Nem sempre o professor precisa criar o conteúdo. Ele pode aproveitar esse conteúdo que está lá. O jovem, ele tem esse caminho mais fácil de aprender através do vídeo. Por isso que eu faço a questão da gente tentar inverter um pouco a sala de aula e trabalhar com esses conteúdos pré-aula ou pós-aula, que já faz parte do dia a dia do jovem. E às vezes, só de estar numa plataforma que ele já costuma acessar, YouTube, Instagram, TikTok e tal, é possível. E tem um detalhe que eu preciso colocar aqui, que é assim, o aprendizado, ele depende muito de conexão. Aproveitar esse momento de volta às aulas e lembrar, professores, antes de se preocupar com a questão da matéria, se preocupe em se conectar com os alunos. Conhecer o seu aluno, permitir que ele te conheça. O aprendizado, a conexão é essencial para que aconteça o aprendizado. E eu vejo muito professor que se preocupa de já no primeiro dia colocar todas as regras, toda a programação, e ele não sabe com quem ele está conversando. Então, a gente tende a seguir muito mais aquelas pessoas que a gente gosta, que a gente percebe algum ponto de semelhança com a gente. Então, só aproveitar, nem foi a sua pergunta, mas aproveitar essa oportunidade que veio isso na cabeça para externar. Porque o relacionamento aluno-professor mudou muito, né? Primeiro fator que eu acho que influenciou nisso foi a superlotação nas salas de aula. Não tinha como o professor dar aula para uma sala superlotada e ter um conhecimento individual, por questão da violência, né, em determinadas regiões. A gente tem escolas hoje em comunidades que são extremamente violentas e a gente acaba, claro, vendo essa violência voltada para o professor, né, por causa da autoridade. O aluno acha que ele manda, né, tem o direito de praticar esse tipo de ato. Então, eu acho até que esse ensino à distância pode evitar situações assim. Sim. Né? Essa visibilidade do professor, essa coisa, sem tirar a conexão, né? Porque é uma coisa assim que eu estou olhando para você, você está olhando para mim, você sabe que eu estou prestando atenção em você, né? Eu não estou me dispersando. E numa sala de aula é muito difícil você ver quem está dispersando ou não naquele momento, né, de apresentação da matéria, como você disse. Principalmente quando o aluno está na posição de assistir, é muito fácil outros pensamentos passarem na cabeça dele. É muito fácil isso. Na tela também, não deixa de ter essa possibilidade. A pessoa pode estar olhando aqui pensando em outras coisas. Então, mas o ponto é o que está sendo conversado. Como foi o caminho para a gente chegar nessa conversa? Então, assim, o professor, numa escola, é uma jornada longa, ele tem a oportunidade de ir plantando, de fomentando essa conexão com os alunos, para que, no momento de precisar da atenção dele, agora eu vou explicar uma coisa para vocês. Para tudo que você está fazendo e vamos focar aqui. Já já você volta. A gente tem que entender que o aluno é um ser humano, como nós. Se a gente for fazer uma conversa de 3 horas, provavelmente a nossa atenção não vai durar 3 horas. A gente vai ter quedas de atenção ao longo disso. Imagina um aluno que está 5, 6, 8 horas dentro da escola, vendo coisas que às vezes ele nem está tão preocupado naquele momento, ele nem entende tanta importância daquilo naquele momento. É muito fácil isso. Então, a gente, entendendo a realidade da outra pessoa, né, fica mais fácil a gente conseguir, olha, eu sei que isso talvez não seja o que você estava querendo ver hoje, mas isso é importante. Por quê isso é importante? Né? Falta, às vezes, alguns porquês, alguns paraquês
Isso ajuda a gerar conexão. E aí, com a conexão, naturalmente, você tem o crédito para pedir atenção daquela pessoa que você está conversando. Olha, eu preciso agora que você pare aqui. Olha para cá, seja online, seja lá na sala de aula. Presta atenção que a gente vai conversar sobre isso depois. Então, são técnicas que podem ser adotadas pelos professores para aumentar esse aprendizado. E essa implantação do ensino à distância também barateia o custo, né, do ensino? Tem os dois lados. Tem o investimento em plataformas, muitas vezes, para que... e tem o que foi o desafio durante a pandemia, em alguns lugares, era o aluno precisa ter algo disponível do lado dele. Então, dentro de alguns setores da sociedade, isso é uma realidade, seja pelo celular, seja computadores, os alunos tinham isso. Mas uma parte vamos dizer, da população não tinha o recurso ou não tinha a internet necessária para usar aquele recurso. Então, a gente tem desafios estruturais, né? A gente sai dos grandes centros e a internet, mesmo quem tem condição financeira, às vezes ela não é a melhor de todas. Então, mas em determinado prazo, isso não vai baratear o ensino para o governo? Assim, dessa questão de recursos públicos? Sim, se esse trabalho continuar, né, a parte de infraestrutura for saneada pelas operadoras, o governo ajudar dentro do que é possível, a tendência é uma parte do trabalho acontecer online, e aí tem outras práticas, a parte de regulamentação disso, como vai ficar a carga horária do professor, tem algumas coisas que estão sendo ainda verificadas. Durante a pandemia aconteceram alguns questionamentos em relação a isso, né, da carga horária do professor, o que está acontecendo. Mas a tendência, sim, é você conseguir, o governo conseguir, ou a instituição privada conseguir um barateamento a médio prazo do que ela está tendo que fazer de investimentos. Rafael, nessa época da pandemia, a gente teve algum país modelo nessa adaptação do ensino à distância? Os países que a gente teve como modelo, muitas vezes são modelos antes também da pandemia. Então, se a gente usavam, né? Já usavam. Então, se a gente pegar os países do norte da Europa, Finlândia, Suécia, eles já eram reconhecidos como excelências no sistema educacional, mesmo antes da pandemia. Então, o que eu sinto é que continuou o processo, né? Trouxe a migração do que fazia offline para o que estava fazendo online. Então, foi um período bastante desafiador para o mundo todo. Você foi um dos top 100 visionários em 2021. Por quais motivos, né? O que levou você a ser um desses escolhidos? O processo de seleção, então, eu também fui surpreendido. O processo de seleção, ele pedia para contar trabalhos feitos ao longo da história e naquele ano acabou que eu fiquei entre as 100 pessoas, pelo histórico de trabalhos já realizados na área de educação, como professor, como coordenador, como gestor de unidades de educação à distância, trabalho através da internet com alunos. Teve uma iniciativa alguns anos atrás, a gente conseguiu atender 12 mil alunos com um preparatório para o Enem gratuito. Enfim, foram várias iniciativas relacionadas a isso, e aí acho que esse somatório, né, de práticas, o uso da tecnologia, eu uso tecnologia dentro da sala de aula desde 2005, para não falar antes. Então, em 2002, a tecnologia que eu usava era construir artefatos que pudessem me ajudar a explicar conceitos físicos com mais facilidade. Então, construir uma gangorra que eu pudesse levar para a sala de aula, e aí mostrar como muda a distância do ponto de articulação, que você consegue, uma coisa fica mais leve ou mais pesada. Então, assim, desde que eu comecei, eu sempre busquei usar alguma coisa, robô, para fins didáticos, construído com sucata de computador. Eu não tinha percebido no começo da minha jornada como eu estava próximo da área de educação. E aí, um dia eu parei para fazer toda essa coletânea de informações e teve realmente muita coisa. Fiquei muito feliz pelo trabalho, né? Com muita gente bacana aqui também comprometida nessa área. Que projeto você tem no papel que você quer que saia dele? São vários projetos, mas acho que todos eles estão na área de educação. Passam por capacitações, cursos e práticas, cursos online e presenciais que passam por capacitações.
A primeira liderança, para mim, tem um papel muito importante. Então, formar melhor as pessoas que estão indo para uma posição de liderança ou que estão há pouco tempo numa posição de liderança numa empresa, porque a habilidade delas de fazer a gestão das pessoas e o direcionamento das pessoas tem impacto direto no clima da organização e nos resultados para todos os envolvidos. Então, esse é um trabalho que eu tenho muito interesse. Tenho trabalhado também bastante na questão de cultura organizacional. Então, como a gente pode melhorar as práticas dentro das organizações para que aquilo que é tido como valores da empresa aconteça mais no dia a dia, e mais um monte de coisa relacionada a aplicar tecnologia, né? A nossa plataforma ela tem muito ainda para crescer. A gente, vamos falar, está na metade do caminho, tem todo um trabalho de aplicação de inteligência artificial, né, de ampliar isso para que a gente possa dar mais autonomia para o estudante. Acho que para os próximos anos os sonhos estão relacionados a isso, a como ter um recurso que o estudante que queira se desenvolver, ele entre e ele saiba o caminho, né? Ele se sinta menos dentro de uma biblioteca que tem um monte de coisa espalhada, mas que ele não sabe aonde procurar e tenha um caminho que ele possa se desenvolver. Eu quero ir para cá, eu quero ir para essa formação, então segue essa trilha. Eu quero ir para essa, segue essa outra trilha, e assim por diante. Você falou na questão da formação, né, do magistério aí, nessa época de pandemia, principalmente essa coisa online, e é um processo simples, né, preparar o professor para esse tipo de ensino. Mais ou menos. Teoricamente... Mas o que atrapalha? O que dá essa dificuldade? Eu acho que dentro do setor educacional, diferente de outros setores, então, se a gente... Então, vamos trabalhar com números, tá? Se a gente pegar o quanto o setor corporativo, quanto que as indústrias, as franquias investem, percentual do faturamento, quanto que elas investem em treinamento de pessoas. Esse número, ele é muito maior do que o setor de educação investe no treinamento dos professores. E que acaba tendo de consequência disso? O setor corporativo, as pessoas estão muito mais acostumadas a mudar as suas práticas. Porque todo ano tem coisa nova. Você se recicla. Então, você se recicla, muda a prática, muda ISO, muda a qualidade, muda a NR, muda as máquinas que a gente está usando para o setor, para poder ser mais... Muda um monte de coisa. Agora está mudando a LGPD, as pessoas têm que tomar muito mais cuidado com dados. Tal. É mudança todo ano. Está automático na cabeça das pessoas que ela vai ter que mudar. Algumas mudam com mais facilidade, algumas com menos. Mas no setor educacional, quantos cursos as escolas promovem efetivamente para os seus professores? Quanto que elas efetivamente mudam as práticas que eles têm no dia a dia? Então, a gente acaba tendo um padrão de mudança muito menor. E com isso, né, a lei da inércia, cada vez que a gente tem que adotar uma prática nova, o desafio é maior para isso. Né, porque as pessoas estão menos acostumadas a adotar coisas novas. Dá trabalho mudar a forma como a gente ensina. Eu falo isso porque eu já estive na sala de aula. O professor ele acaba construindo um plano de aula daquela matéria que ele dá, e foi muito trabalhoso construir aquilo pela primeira vez. Imagina se tiver que trocar todo ano. Então, não acho que seja o caso de mudar isso todo ano, mas de tempos em tempos o professor tem que repensar a forma como ele dá as aulas dele. E tem muitos professores que de fato fazem, e são os professores que se destacam no meio do mercado. Né? Seja no setor privado, seja no setor público, tem professores que são professores fora da média. São professores que têm uma conexão muito maior com os alunos, que têm resultados muito mais avançados do que a média dos professores que estão na escola. Então, não estou generalizando aqui que ninguém faz. As pessoas fazem, mas isso teria que ser mais comum no setor. Então, o que eu sinto é isso. A gente tem que ter um trabalho a médio e longo prazo de mudança, de adoção, de práticas pedagógicas ativas, que colocam o aluno como centro, uso da tecnologia, o próprio professor melhorar suas habilidades de comunicação, porque não é porque ele está na frente da sala de aula que ele não foi preparado para falar, para ouvir, para se conectar. As faculdades de que formam professores não fazem isso muitas vezes. Então, é um buraco bem grande que a gente tem que
Nessa realidade do professorado, você acha que houve um certo comodismo e uma falta de atrativos para o professor? Eu não penso como comodismo. Respeito muito meus colegas, assim, eu não acho que eles fazem o que fazem por... Não por comodismo, assim, vamos dizer, não é comodismo, é... Quando a gente fala um costume, tá? Eles se acostumaram, tá? É uma rotina, vamos dizer assim, pronto. Sim. Vou tirar a palavra comodismo, que ela é um pouco pejorativa. Mas se acostumaram com a rotina e houve uma falta de atrativos, assim. Algo que chamasse a atenção mesmo do professor para essa reciclagem. A educação, de uma forma geral, o que acontece na nossa educação com os nossos filhos, a educação que nós recebemos dos nossos pais, ela está muito baseada em modelagem, em exemplo. Então, a gente costuma fazer aquilo que a gente viu acontecer. Uhum. Então, se a gente voltar no tempo, da onde vem esse costume? Quanto que as faculdades mudam os seus currículos? Quanto que as faculdades mudam a forma como elas formam os profissionais? Tem alguns cursos que não têm a opção de não mudar. Muda questões de saúde, doenças novas, muda. Então, os profissionais acabam tendo um pouco mais de perfil de mudança. Tem outros cursos que, se a gente pegar a formação de hoje e a formação de 20 anos atrás, ela vai ser muito parecida. Então, a gente tende a replicar aqueles modelos que serviram para a gente. E a gente não deixa de ser heróis nessa jornada. A gente chegou até onde a gente chegou. O professor que está dentro da sala de aula, ele foi um herói para chegar até ali. Ele conseguiu entrar numa faculdade, ele conseguiu se formar, muitos passaram necessidade para chegar até ali. Tem todo o mérito na história dele. Ele faz o melhor que ele pode, mas o exemplo que ele tem é algo que gera pouco impacto. Então, ele replica aquele exemplo. É isso, a gente precisa mudar os nossos exemplos. É um pouco ovo ou galinha. Se não mudar a faculdade, não muda a prática. Então, a gente tem que mudar nos dois lugares. A gente tem que mudar na faculdade para formar profissionais que usem técnicas mais modernas de aprendizado. Ok, mas a gente não pode esperar só esses novos profissionais chegarem no mercado. A gente tem que mudar a maioria dos profissionais que hoje já estão atuando. Então, a gente tem que ter um grande plano de mudança, de atualização, de práticas pedagógicas, de metodologias ativas. Estou falando aqui a linguagem mais simples possível, para não entrar em questões técnicas e não deixar o nosso assunto complicado, mas é isso, a gente tem que fazer uma atualização. E a atualização não é teórica, né, que aí é outra questão da faculdade. Não é o conhecer como tem que ser feito, é conhecer e aplicar. Senão a gente cai no mesmo problema, não é conhecer quantidade. Fazendo, não é isso? É isso. Não é quantidade, senão é o mesmo problema do vestibular. Então a gente vai colocar mais 50 coisas para o professor estudar e ele vai aplicar o quê? Menos, às vezes, é mais. É escolher uma prática que ele possa fazer diferente nessa semana, nesse mês, nesse ano que seja. Não tem mágica. É um caminho realmente... a mudança ela acontece ao longo do tempo. Você falou nessa questão de vários estados que estão voltando ao ensino presencial e deixando de lado, né, o ensino à distância, podendo, de certa forma, agregar, né? Eu fiz minha pós-graduação agregando o presencial e o à distância porque eu não tinha tempo, né? O que facilitou a minha formação. Eu não sei se fosse totalmente presencial, se eu teria condições de ter terminado a minha pós-graduação em comunicação e mídia, porque eu não tinha tempo. Por que você acha que há essa resistência ainda, se já houve uma experiência positiva com relação a isso? Porque os estados estão querendo voltar totalmente presencial, houve até uma pesquisa da UOL, né, na semana passada, que mostrou essa realidade. Por quê? Por que essa resistência? Uma coisa bem, bem direta. É uma questão, por exemplo... Eu posso até estar tocando numa ferida assim. Para os governos, vale muito mais a pena o ensino presencial, porque o recurso, né, que ele vai receber é maior do que o ensino à distância. Que fatores influenciam nessa resistência ainda? Nesse momento, eu não consegui pensar que isso está acontecendo por uma questão financeira, por esse motivo de recursos. Tá?
O ensino presencial é mais caro, né? Vamos dizer assim. Você tem merenda, você tem uniforme, você tem material, você tem uma série de coisas. Mas as pessoas estão mais acostumadas. Tem toda a parte positiva do presencial, então eu não sou a favor para essa faixa etária 100% online. Eu acho que a gente tem que ter o presencial também como parte, mas acho que a gente cai naquela palavra, costume. A gente está mais acostumado, mais dentro da nossa zona de conforto. Bom ou ruim, é o que as leis foram moldadas e a gente está habilitado para fazer. Se a gente fizer aqui e não funcionar, o motivo de não ter funcionado é o mesmo de sempre. A gente não vai ter que dar grandes explicações. E, nesse momento, para algo diferente, vamos lembrar que tem eleição esse ano. Então, a gente tem situações ali que talvez não seja o melhor ano para adotar uma prática que possa ter um resultado questionável, ainda que isso possa ter resultados positivos. Às vezes, a gente joga para não perder e não para tentar ganhar. Então, assim, eu penso dessa forma, é um pouco de defesa e segurança. Porque era o momento de se desacostumar, né? Se a gente já entrou nesse caminho na pandemia, já teve uma experiência, já vinha nesse caminho, mais uma vez, a gente deu alguns passinhos para trás, podendo inovar a educação nessa área. Eu acho que falta um pouco olhar o futuro, né? O agora é uma coisa muito forte na educação, e infelizmente não há daqui a 10 anos, como é que vai estar isso? Né? De que forma nós vamos vislumbrar a educação no Brasil daqui a 10 anos? Esse é o desafio. Na educação, quem começa a fazer aquilo, a prática, não vê o resultado na sua gestão. Falando de poder público, não dá tempo. 10 anos, 15, para as coisas começarem a mudar. E a gente vai ter agora um pós-pandemia, que esse tempo talvez seja um pouco maior, porque a gente tem 2 anos aí de déficit em algumas áreas. Então, é um desafio bastante grande. Eu entendo o medo, o movimento defensivo de voltar. Talvez a gente tenha do 8 pulado para o 80 e agora está voltando quase no 8 de novo, mas quem sabe essa semente, né, das novas práticas que tiveram que ser adotadas, elas agora, com as pessoas com um pouco mais de calma, um pouco mais de tempo para planejar, não consigam trazer um pouco delas para o próximo ciclo que seja. Eu tenho esperança de que alguns professores que experimentaram e chegaram a colher resultado, eles não abram mão como profissionais. Ainda que oficialmente a escola adote o posicionamento A ou B, o profissional, ele tem a possibilidade de trabalhar de uma maneira diferente com os alunos. Quer dizer, pode ser uma coisa individual, né? Um comportamento individual. E aí um comportamento individual de algumas pessoas que gera resultado, que mostra resultado, talvez seja o que precisa para que outros adotem. Chega uma hora que isso acaba estando num volume bem maior. Como é possível mensurar a qualidade desse ensino à distância? Ou seja, a gente mensura o presencial, né, com testes, essas coisas. Como é que você mensura, principalmente a questão da captação, né, do aluno, do que foi ensinado à distância? Como é que a gente mensura isso? Tirando do lado prova, teste, essas coisas que são utilizadas. A gente tem que mensurar usando algum tipo de avaliação. Não necessariamente tem que ser uma prova, né? Mas um trabalho, uma apresentação. Outras formas de avaliação existem, mas elas demandam mais tempo do professor. Por exemplo, uma conversa é uma forma de avaliação. Me conta o que você aprendeu disso. Me mostra o que você aprendeu disso. Mas é mais tempo para colher esse feedback dessa forma do que através de um teste. Então, a gente tem que buscar um equilíbrio entre o que é ideal e o que é possível. Dá, no mínimo, para fazer a avaliação da distância do mesmo jeito que faz no presencial, sem entrar no mérito se é bom ou se é ruim, mas dá para avaliar da mesma forma. Sim. Quanto que ficou daquilo que foi trabalhado na cabeça do aluno? Isso já é um indicador, isso já é uma forma de mensurar. Agora, tem outras formas que ajudam isso a aparecer mais, tanto no presencial também.
Não é só na distância. Essa é uma outra conversa. A avaliação, por si só, boa parte dos nossos desafios está em como a gente avalia, né? Tem até algumas escolas mundo afora, algumas metodologias que você começa pela avaliação. O que esse curso tem que entregar no final? O que o aluno tem que demonstrar que ele consegue fazer? E aí, a partir dessa demonstração, né, o planejamento te traz para frente. A partir dessa demonstração do final, então, o que eu tenho que trabalhar? Como? O que eu tenho que colocar de práticas, de aplicações, de informações, para que, no final, o aluno termine demonstrando aqui? Essa coisa de conversa é muito importante. Eu assisti um debate uma vez, não vou me lembrar ontem, sobre a questão da interpretação. O aluno, quando ele é avaliado, recebe uma prova, até no próprio vestibular, a dificuldade de interpretação da pergunta. Muitas vezes ele sabe, né, tem o conteúdo daquilo que está sendo questionado, mas ele não entende o que está sendo questionado. Então, muitas vezes, essa avaliação oral é melhor, porque se você não entendeu, eu falo assim, professor, eu não entendi a sua pergunta, você pode repetir? Você está perguntando isso? O professor vai dizer, não é isso que eu estou perguntando, é outra coisa. Essa dificuldade de interpretação dificulta e muito, eu não vou me lembrar, foi um debate extremamente interessante, não sei se estava o Mário Sérgio Cortella, um povo muito interessante nessa área de comunicação, mas que mostrou que muitas vezes o aluno é mal avaliado, né, pela dificuldade da interpretação. A gente julga muito a qualidade das respostas, que é o que vem dos alunos, mas a gente conversa muito pouco sobre a qualidade das perguntas. Uhum. A qualidade da pergunta, ela tem relação direta com a qualidade da resposta. Quanto mais ambígua for a minha pergunta, quanto menos clara, quanto mais termos diferentes do que eu trabalhei, mais chance de você perguntar A e o aluno entender que você perguntou B. Então, é desafiador isso. É por isso que, assim, avaliações bem planejadas, elas checam a qualidade das perguntas. Não, provas que são nacionais, tudo, ela tem que checar, ela precisa fazer isso. Porque você corre um risco muito grande em relação ao que está sendo perguntado. Mesmo com toda essa qualidade, ainda pode acontecer. Né? Então, tem o lado de quem faz a pergunta, tem o lado, o filtro de quem lê aquilo. Cai de novo na questão da comunicação. Os filtros que a gente tem implantado em quem passa e quem recebe. Estamos chegando ao fim, infelizmente, o nosso foi muito rápido, mas o que a gente pode esperar a partir de agora? O que a gente espera a partir de agora? Porque a gente vê a pandemia não acabou ainda, né? A gente vê um movimento aí, né, de criança ser vacinada, até tem a questão de solicitar a obrigatoriedade da vacina para voltar à aula presencial, a gente está vendo essa discussão também de alguns governos. O que esperar, Rafael, a partir de agora? Acho que a gente não vai ter uma regra única, um modelo único que vai funcionar. Em relação à pandemia não estar acabando, acho que a gente cada vez mais agora vai entrar em algum momento ela vai ser decretada, encerrada, tudo, não pela questão da contaminação, mas pela questão do risco efetivo, né? Quanto mais as pessoas estiverem vacinadas, mais a tendência vai ser isso virar como uma gripe. Então, a gente vai ter campanha anual de vacinação, tudo, em relação a essa situação específica. Pode ser que outras surjam e a gente tenha que adotar modelos parecidos com esse, até que as vacinas sejam desenvolvidas. Mas, considerando que a gente vai ter isso virando uma grande gripe, e eu entendo que a gente vai voltar para uma normalidade do sistema acadêmico. Algumas escolas, poucas, vão aproveitar esse momento para começar de forma diferente, mas eu penso que, se a gente for olhar os números gerais, né, que tem aquela média, aquelas escolas fora da curva, o que aconteceu vai fazer com que algumas escolas aqui da média descolem, seja no setor público, no setor privado, vão acabar adotando práticas que podem não ser perfeitas, usando tecnologia ou outras metodologias, mas o que leva ao resultado é a repetição. Não tem como ficar bom em algo sem arriscar.
Então, a primeira curva, ela é frustrante. Mas qualquer coisa que a gente faça na vida, a primeira vez, a segunda, não vai ser a melhor. É fazer uma, duas, três. Então, a prática educacional é a mesma coisa. A gente vai ter que errar bastante. Só que cai naquela conversa que a gente estava tendo um tempo atrás. O tempo de errar, muitas vezes, ele é longo, até você começar a colher o resultado daquilo. Quem quer pagar esse preço, falando no setor público? Quem quer pagar o preço de uma curva para baixo antes de começar a subida? Tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem para enfrentar isso. Ou tem que ter uma referência muito clara de que isso já deu certo em algum lugar, para que a sociedade se paute nesse modelo de curva que vai descer para depois subir, para que alivie a pressão. Senão as pessoas, até quem está na política, a pessoa tem autoestima, não quer ter uma visão negativa. Tudo, assim, no fundo, somos pessoas lutando para ser feliz, para conseguir colocar nossos sonhos, ajudar as pessoas. Eu acredito nisso. Eu também sou otimista. Obrigada, viu, Rafael, pelo papo. Eu espero realmente que a gente veja mudanças, né, na educação no Brasil, para que possamos formar profissionais de qualidade assim como você. Muito obrigada. Obrigado, um prazer, estou à disposição sempre. Muito bom contribuir. Obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que a gente tem um encontro no próximo programa. Um grande abraço e até lá.